Oi, esse é o Conexão. O investimento nas universidades públicas brasileiras cresceu 19% entre 2006 e 2010, segundo a OCDE. Mas o gasto por aluno no Brasil ainda é menor que o registrado em outros 35 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aqui se investem 14 mil dólares por aluno. Em média, os países investem 16 mil dólares. Em 2019, o MEC anunciou contingenciamento de recursos, corte de bolsas para pesquisas. E neste cenário, a gente quer falar sobre gestão e autonomia financeira das universidades. A nossa Constituição diz, lá no artigo 207, que as universidades têm autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial e devem obedecer ao princípio de indissociabilidade, ou seja, não deve haver separação entre ensino, pesquisa e extensão. Dá para depender apenas de recursos públicos? Quais são as possibilidades para o Brasil? A gente conversa sobre isto com o Sandro Roberto Valentini, que é reitor da Unesp, e com Benedito Fonseca, que é vice-reitor da Unirio e especialista em administração pública. Muito obrigada, viu, por estarem aqui com a gente, para explicarem para nós como é que vocês fazem esse milagre, né? Operam esse milagre de deixar as nossas universidades aí em funcionamento e nessa... e a gente fica pensando, né? A gente recebeu agora as últimas informações da OCDE que saíram agora no mês de setembro. A gente tem 21% das nossas juventudes estão nas universidades e 25% desse total estão em universidades públicas, né? Então a gente tem um grupo de pessoas que está sendo preparado, está fazendo pesquisa. Então é importante a gente entender como é que o negócio funciona e tudo isso está no foco, né? A gente está vendo uma discussão desde o início do ano sobre as nossas universidades. Então, professor Benedito, eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente, que não entende da administração de universidade, como é que as nossas universidades, aí falando agora do federal, né, das universidades federais, como é que elas se pagam? De onde que vêm os recursos? Então, boa tarde, Karen, boa tarde, Sandro, boa tarde a todos. Assim, de uma maneira bastante simples e didática, né, se é que a gente consegue fazer isso num tema tão árido, mas as universidades federais públicas, elas dependem basicamente do orçamento da União, né? Esse orçamento é votado no Congresso Nacional, é sancionado pelo presidente da República e parte desses recursos vai para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, entre as suas diversas atribuições, uma delas é destinada, né, para o financiamento das universidades federais. Então, dessa parcela é que saem os recursos, principalmente para pagamento de salários e dos aposentados. Esse volume é um volume que atinge quase que todo o orçamento destinado para as universidades federais públicas. Basicamente o funcionamento, então, delas, né? Pagamento de pessoal. Isso. Tem uma outra parte que também nos é destinada, né? Que é para pagamento de segurança, né? Limpeza, os contratos em gerais, né? Então, essa parte é que tem sido mais afetada nesse momento ou de contingenciamento ou de queda de arrecadação, né? Mas, basicamente, os recursos das universidades federais, eles são recursos do orçamento da União. Uhum. E a gente viu até um posicionamento talvez um pouco mais na frente da UFRJ, talvez também por ser uma faculdade mais antiga, falando sobre essa dificuldade que o contingenciamento trouxe. Essa realidade exposta, explicitada pela UFRJ, ela é vista pelas outras universidades federais também? Sim, primeiro eu queria dizer o seguinte, esse contingenciamento não é uma novidade de 2019, né? Ao longo dos últimos anos nós temos tido contingenciamento todos os anos. E mais que isso, né? Geralmente nesses meses de agosto, setembro é que são assim, o foco, onde se dá o maior problema, né? E aí geralmente se resolve e vamos até o fim do ano. Então, esse ano teve uma repercussão maior, eu acredito que até por conta da arrecadação, que também está bem menor, né, a arrecadação federal, mas, de qualquer maneira, não é um fenômeno novo. Agora, todas as universidades federais estão passando pela mesma situação. Ou seja, se não for descontingenciado pelo menos parte desse orçamento, dificilmente nós vamos conseguir pagar todos os fornecedores e chegar até o fim do ano com o mínimo
né, de qualidade e de funcionamento necessário. Professor, então, somente mesmo a queda na arrecadação torna essa crise tão mais pungente do jeito que a gente está vendo? Eu não posso te dizer se é só isso, porque eu não tenho os dados da União como um todo, né? Mas para as federais, com certeza, houve uma redução orçamentária e financeira, né? Que, volto a insistir, não é uma novidade, mas esse ano foi um pouco mais forte. Mais grave, assim, né? Mais grave. Agora, professor Sandro, pensando na esfera de São Paulo, vocês têm uma história diferente, né? Vocês têm um decreto que talvez traga uma certa segurança para as universidades do estado de São Paulo? Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade e eu vejo que precisamos sim defender e debater essa questão do que, na minha opinião, para o ensino superior foi a maior conquista, que é esse artigo que você acabou de ler na nossa Constituição, e que prevê aí, né, essa autonomia que não é apenas didática e administrativa, mas vai até a questão orçamentária e financeira. E foi uma conquista no estado de São Paulo, que logo após a Constituição Federal de 88, nós temos um decreto pelo qual você vincula parte da receita ao financiamento das três, e foi justamente num período de 30 anos, estamos celebrando esse ano 30 anos dessa autonomia, desse decreto, que as três estaduais, nesse período, puderam crescer e ocupar aí as posições de grande prestígio nos diversos rankings internacionais. Ou seja, hoje, né, as três correspondem aí 1,5% das universidades que fazem pesquisa no país, incluindo todas, né, estaduais, federais, privadas, e nós damos conta de 35% da produção científica desse país. Então, sem dúvida, isso é mérito da autonomia e é mérito desse modelo que nós temos no estado de São Paulo, onde esse decreto, né, obriga esse vincular de receita, e hoje nós temos 9,57% do ICMS, né, sendo distribuído entre as três estaduais paulistas. Então, essa liberdade que nós temos, né, essa autonomia que nós possuímos, permite, né, trabalhar da melhor forma possível, porque existe uma base de uma segurança de que o financiamento se manterá. Está garantido ali. Então, essa eu acho que eu vejo a grande diferença, ter ou não ter um vinculador de receita que nós tivemos e que sempre, né, um grande problema é que esse decreto, no início esse decreto deveria se transformar num dispositivo constitucional na Constituição do Estado de 89, mas isso não ocorreu. Então, toda vez que nós temos troca de governador, sempre tem esse questionamento. Será mantido ou não o decreto? E está acontecendo dessa vez, sim, esse ano? Nós tivemos troca, né, e temos aí conversas, né, com o executivo, né, desde o início do ano, e sempre é colocado que existe essa defesa da autonomia, porque eles até o governador Dória recentemente num evento na FAPESP, né, que é o grande amálgama das três estaduais, que tem um vinculador de receita na própria Constituição do Estado, ele coloca muito bem, né, que o Estado que precisa, né, da FAPESP e das três estaduais e não o inverso. Então, isso é muito importante, isso deveria ser replicado no país como um todo. Eu quero mostrar um material agora que está na internet, que foi produzido pela Universidade de São Paulo, que fala sobre a autonomia universitária, lá no estado de São Paulo. Veja só. Você sabe o que é autonomia universitária? Para entender melhor, vamos pegar o exemplo do João. João é um vendedor de açaí que trabalha na praia. No verão, quando faz muito sol, o João trabalha o dia inteiro. E quando a praia está movimentada, não demora muito para ele esvaziar o carrinho e encher o bolso. O problema é que o verão não dura o ano inteiro. Então, quando esfria ou chove e a praia fica vazia, o João pode enfrentar dificuldades para garantir a renda e se planejar para o futuro. Essa é a vida de quem depende de coisas que estão fora do seu controle. E, infelizmente, o João está à mercê do clima. Antigamente, a situação da USP, da Unicamp e da Unesp era parecida com a do João. Elas não sabiam quando ia fazer sol, ou melhor, quanto dinheiro iriam receber a cada mês.
Por isso, dependiam do ambiente econômico e da boa vontade dos governantes. Às vezes, precisavam até pedir empréstimos bancários. Essa situação dificultava o planejamento de várias atividades, como a criação de novos cursos e a contratação de professores. Foi um decreto que mudou tudo em 1989, quando o governo de São Paulo decidiu reservar uma parte fixa da arrecadação de um imposto chamado ICMS. O Estado de São Paulo foi o único a pôr em prática o que está previsto na Constituição Federal, que as universidades devem ter autonomia para decidir de que forma preferem desenvolver o ensino, a pesquisa e a gestão da instituição. E isso é a autonomia universitária. Professora, viu o professor fazendo assim, concordando, né? Professor Benedito, quando a gente vê esse exemplo de São Paulo, seria algo a se pensar para os outros estados do Brasil? Assim, eu acho que depende muito da realidade do estado, né? Eu não sei até que ponto um estado que não tem uma arrecadação de ICMS tão forte tivesse as condições para fazer o que São Paulo fez. E talvez por isso não tenha sido copiado pelos outros estados. Mas aí eu acho que cada governador tem mais condição de falar sobre isso. São Paulo tem uma arrecadação muito boa, né? E uma tradição de pesquisa, enfim, de saber aproveitar bem esses recursos para gerar mais recursos. No campo federal, é uma vinculação difícil, porque o ICMS é um imposto estadual, né? Eu acho que não seria exatamente esse o modelo. Agora, o objetivo, o propósito de garantir estabilidade nos recursos para que você possa planejar e enfrentar os momentos de queda de arrecadação e tal, eu acho que essa ideia é fundamental. Agora, a maneira de se construir isso, eu acho que ainda está necessitando, no âmbito federal, de uma discussão mais ampla, né, para chegar a um resultado benéfico. Vamos trazer mais uma pessoa para a nossa conversa, é o professor João Carlos Salles, representante da Andifes e reitor da Universidade Federal da Bahia, fala com a gente por Skype. Olá, professor João, o senhor me ouve bem? Ouço sim, boa tarde a todos. Obrigada, viu, por participar com a gente aqui no Conexão. O senhor está ouvindo a nossa conversa, né? Eu gostaria de trazer o senhor para essa conversa justamente para perguntar se a situação que a gente está vendo atualmente, ela tem a ver com a conjuntura política ou é resultado do sistema de financiamento que a gente já tem nas universidades e que já estavam acontecendo ao longo do tempo? Eu queria primeiro cumprimentando a todos, fazer um pequeno reparo a um elemento trazido pelo colega Benedito, que é o seguinte: há uma novidade esse ano. Não se trata somente do contingenciamento, que é normal, é regular. Houve um bloqueio, ou seja, 30% do orçamento das universidades foi bloqueado, de custeio, de funcionamento. E veja, o bloqueio tem um significado distinto, porque os fornecedores, por exemplo, quando vêm à universidade com recursos que estão indisponíveis, eles pressionam de maneira distinta. E nós mesmos não temos a flexibilidade de fazer os empenhos da maneira regular. Essa é uma diferença, isso tem comprometido bastante. Ao mesmo tempo, com o bloqueio, você não tem a garantia de que vai se executar plenamente a LOA, aquilo que foi deliberado pelo Parlamento como sendo o recurso destinado às universidades. Eu acho que isso é um componente muito forte. Além disso, para a instabilidade nossa, acresce-se uma pressão política, um ataque que as universidades têm sofrido de diversas formas. Um ataque que vai desde a escolha dos seus gestores até mesmo mensagens relativamente desairosas sobre o que é produzido, o que é feito no ambiente das universidades. Isso trouxe um componente difícil para o exercício efetivo da nossa autonomia, que é uma autonomia não financeira, mas de gestão financeira. Ou seja, nós temos a autonomia para gerir recursos que devem ser garantidos pelo poder público e não necessariamente a autonomia para procurar recursos. Essa garantia que o modelo paulista oferece é muito proveitosa, muito interessante, mas é bom lembrar que as cotas fixas que São Paulo estabelece talvez não se aplicassem a uma diversidade de situações que o sistema federal envolve. 63 universidades têm situações muito distintas e por isso que nós temos um mecanismo específico chamado Matriz Andifes,
que distribui recursos segundo o tamanho das universidades e também segundo a qualidade do que elas fazem. Professor João, acho que o senhor até já respondeu para mim essa questão. Um outro ponto que o senhor levanta, que eu gostaria de até tirar essa dúvida com o senhor, é quando o senhor diz que o senhor vê, quando a gente fala, né, de soluções que já foram apresentadas, por exemplo, pelo Futurice, né, o governo federal apresentou o Futurice. O senhor vê um atrito, né, entre o Futurice e o que a Constituição diz. Qual que é esse atrito? Primeiro, nessa fórmula, o Futurice fala de autonomia financeira e não de autonomia de gestão financeira. O MEC tem insistido que vai garantir o financiamento das universidades, mesmo aquelas que não vão aderir. Mas já temos aí um componente estranho. Você tem uma parte do sistema que vai aderir, uma parte que não vai aderir, uma parte que vai ser liberada do teto de gastos, que vai ter um mecanismo para não ser pressionada pelo teto de gastos, uma parte que, portanto, poderia usufruir de uma maior captação de rendas próprias e outra não, que estaria impedida. Essa divisão no sistema, primeiro, é estranha, quebra a noção de sistema, de unidade do sistema universitário. Segundo, quando se pensa na ideia de um contrato de gestão, mesmo que ele seja deliberado por nosso Conselho Superior, ele pode envolver uma renúncia de autonomia. E, além disso, quando você estabelece que esse orçamento adicional, e até algumas metas são colocadas pelo MEC como se o desejável fosse que somente 40% do financiamento fosse público, ora, esse outro 60% do orçamento sendo privado, dependendo do mercado, ele vai interferir no que fazemos, no modo como realizamos e vai quebrar exatamente essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e na nossa autonomia de determinar o que pensar, o que fazer, o que estudar, como formar, que é algo fundamental. As universidades não começam com o orçamento. O orçamento é instrumento de algo que é um plano específico para a educação. E elas também não terminam no orçamento, não terminam no lucro, elas terminam na produção de conhecimento, de pesquisa, de profissionais bem formados. Professor, claro, sim. Pegando esse gancho do que o senhor está falando aí, falando agora no nível federal, o que o senhor pensa, professor Benedito? Eu acredito assim que muito das coisas que foi colocado pelo nosso reitor da Universidade Federal da Bahia, né, e nosso representante na DIFES, ela tem um grau de preocupação que é real, né? Nós temos que ter esses cuidados. Eu não sou tão categórico nas afirmações assim. Eu acho que esse programa é um programa que ainda está em discussão, né? Eu acho que a Andifes tem cumprido um papel muito interessante aí de fazer essa intermediação. Eu acho que a preocupação é legítima, mas eu não vou assim, fazer categoricamente as afirmações que foram feitas. Uhum. Agora, falando no nível... O senhor quer adicionar? Pode adicionar. Eu queria acrescentar, porque na fala do reitor da Bahia, passa uma questão muito importante, que no artigo 205 deixa claro que a educação é um dever do Estado e da família. Uhum. Então, é fundamental buscarmos e sempre cobrarmos essa questão do financiamento da universidade. O artigo fala até de incentivo por parte da sociedade, né? Sim, o artigo fala isso também. É muito importante esse artigo. E outra coisa que o modelo de São Paulo diferencia justamente o que o professor colocou, o reitor da Bahia colocou, que nós temos essa garantia, que é a questão do duodécimo. Então, nós temos a distribuição orçamentária, o orçamentário é lei, o orçamento é lei, mas no financeiro, na apuração, né, do crescimento, se realmente a arrecadação foi aquela prevista em lei, do ponto de vista financeiro, o Estado, mês a mês, né, avalia se arrecadou mais ou menos e já corrige no próprio mês. Uhum. Então, isso e nunca descumpriu, né? Então, mensalmente, nós temos a garantia, né, de que aquilo que estava previsto na LOA, né, na lei orçamentária, ele será corrigido à luz do que foi executado no mês anterior e você tem a correção. É claro, no final do ano, se ainda tiver que fazer mais algum ajuste, ele é feito e aí define-se, por exemplo, se ocorreu um superávit. Uhum. Então, é justamente esse modelo que eu concordo que, com os dois reitores, que a realidade, os entes, nós temos uma simetria muito grande entre os entes da federação, talvez ele não se aplique integralmente, mas é fundamental a vinculação de receita. E fora o exemplo de São Paulo, eu vejo na Universidade Estadual de Santa Catarina
você tem algo semelhante, que trabalha com 2,49% da receita líquida do Estado. Então, eu vejo que é possível, sim. Outros estados, à luz, né, claro, das condições econômicas, realidades também, trazer esse dispositivo da Constituição Federal, né, para a realidade daquela universidade, não ficando apenas na questão didática, na questão acadêmica, na administrativa e muito bem colocado na gestão do orçamento e do financeiro da universidade. Hoje, como que a Unirio se posiciona nesse sentido, professor? Existe já algum tipo de projeto ou vocês estão aguardando quais vão ser as cenas dos próximos capítulos mesmo, né? Porque a gente está acompanhando algumas decisões serem tomadas pelo MEC, né? Não, nós não temos muita margem de manobra, né? Nós temos que esperar as negociações, inclusive que a Andifes tem feito, né, para que a gente possa restabelecer tanto a parte orçamentária como a parte financeira e transitar pelo menos até o fim do ano, né, esperando que o orçamento de 2020 possa nos contemplar de alguma maneira. Agora, nós também estamos tentando nos mexer para saber até que ponto nós podemos encontrar fontes alternativas, né? E mais do que isso, fontes alternativas que o Tesouro permita que fiquem conosco. Porque essa que é a grande questão. Não adianta também nós encontrarmos fontes alternativas e o Tesouro recolher isso ou contingenciar ou tornar parte do limite financeiro. Então, mas nós estamos estudando as diversas possibilidades. A Unirio não é uma UFRJ e tal, né? Que já tem uma série de mecanismos capazes de encontrar receitas diversificadas. Mas nós estamos nos espelhando nas experiências exitosas de outras instituições, inclusive estaduais, para ver se a gente consegue diversificar um pouco a nossa Unesp, receita. Até a gente está chegando muito perto do final, do final do nosso programa já. A Unesp já tem esse projeto também, né, dessa diversificação, né, professor? Então, eu vejo importante colocar essa questão, que é um diferencial também com o modelo federal, né? Então, as três estaduais, incluindo a Unesp, nós temos uma experiência muito grande em captar recursos, né, quer seja de interação com o setor privado, com a prestação de serviços, porque nós temos a garantia que, se não utilizarmos aquele recurso, nós conseguimos colocar isso no orçamento do próximo ano. E aí, aprovado, que é a nossa fonte 4, é a receita própria, nós conseguimos, então, tendo isso no nosso orçamento, nós conseguimos empenhar as despesas usando esse financeiro. Então, isso é muito importante. Isso não ocorre no sistema federal. E poderia ser incorporado. Mas, além da questão, né, dessas parcerias com a indústria, com a prestação de serviços, algo que é novo no Brasil, né, que é a questão da filantropia, né? Então, nós temos, né, eu acredito, as 3 estaduais, nós temos os nossos programas chamados, no caso da Unesp, Parceiro Unesp, onde, através do nosso sistema, da nossa plataforma de ex-alunos, nós buscamos doações, né? E agora, já que temos uma regulamentação no país, que é a regulamentação dos endowments, ou do fundo patrimonial, desde janeiro, eu vejo que há um avanço muito grande. Ou seja, isso muda um pouco a cultura do brasileiro, das grandes riquezas, no sentido de, ao invés de fazer um aporte a um fundo patrimonial de uma universidade americana, nós podemos fazer esse aporte a um fundo patrimonial, mas isso ainda é muito novo. Eu comentei que os projetos, né, eles estavam num ritmo muito lento e bastou o incêndio no Museu Nacional para que, por decreto, né, essas leis caminhassem e tivéssemos hoje, no início do ano, o fundo patrimonial estabelecido ou regulamentado no nosso país. Professor João, agora, só para finalizar, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre essa diversificação. Ela, para o senhor, é um caminho? Primeiro, parabenizar o Unesp, o parceiro Unesp, uma bela ideia. A gente está tentando estudar formas semelhantes de captação dessa forma, estimulando doações, etc. São coisas interessantes que aparecem, que são sugestões que estão sendo praticadas na universidade. Só um esclarecimento, como presidente da Andifes, eu posso dizer que a posição da Andifes é de discutir
fundamente o Futuris e qualquer outro programa. Apenas temos um arcabouço de princípios que nos levam a dizer que qualquer programa precisa atender a esses princípios. No caso, em particular, há um que está formulado na minuta apresentada que nos contraria, que é a ideia de substituir a autonomia de gestão financeira por autonomia financeira pura e simplesmente esse contrato de gestão com a organização social que pode limitar a autonomia. No mais, as ideias as mais diversas já são praticadas nas nossas universidades, que têm a pesquisa como condição fundamental até de procurar inovação, de um diálogo com a sociedade, com as indústrias, com o mercado, mas também lembrando que as universidades não se resumem a isso, elas não são unilaterais, elas são uma organização que envolve a colaboração de diversas áreas de saber e um tempo de maturação que não se estende, às vezes, apenas a soluções mais imediatas. Entendo, professor. Eu quero muito agradecer a sua participação, deixar o convite e a porta aí aberta para o senhor vir aqui ao Rio de Janeiro, ao nosso estúdio também, para continuarmos conversando. Muito obrigada. Será um prazer. A vocês eu também gostaria muito de agradecer. Obrigada por virem explicar para a gente. Eu consegui entender, viu, professor? Muito obrigada. Viu? Obrigada também por dividir o exemplo de São Paulo. E a gente aqui nessa primeira conversa tentamos apontar caminhos, né? E estamos aqui no Canal Futuro acompanhando todas essas discussões e, claro, né, fazendo a nossa parte enquanto imprensa, que é informar a todo mundo do que está sendo feito, o que vai acontecer daqui para frente. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.